Olá pessoal, vamos aqui mostrar a nossa solução, né? Uma entrega de um agente simples usando RAG, né? RAG. E a ideia principal aqui é a seguinte: nós criamos um banco no Supabase, tá? Aqui está esse banco, só para vocês entenderem como é que funciona toda a estrutura, né? Na parte de database aqui, nós temos uma estrutura da chave primária, do conteúdo em texto, metadata, que vem em JSON, e o embedding, que é o vector. Tá? Essa aqui é a parte muito importante. É onde o LLM vai fazer os embeds e incluir esses dados de forma vetorial, né, num vetor multidimensional, né, num hiperespaço, para que essa busca possa ocorrer através das queries. Tá? Dentro dessas tabelas, nós temos uma tabela que é automaticamente criada dentro do agente de AI para manter uma memória da janela de contexto. Eu vou explicar isso com mais detalhes na tela principal. E aqui nós temos o nosso Google Drive com o arquivo zipado e nós temos duas notas fiscais aqui dentro. Tá? Então vamos lá. Como é que está a nossa estrutura? Nós temos aqui o Google Drive monitorando os arquivos criados a cada minuto, ok? E monitorando se os arquivos são atualizados, né? Se por um acaso ele tiver alguma atualização, vamos dizer que o zip, sei lá, foi incrementado com mais um arquivo. Se isso acontecer, ele verifica isso aqui. Mas de um modo geral, ele vai funcionar como arquivo criado. Essa função aqui, if, né? Se ele define um valor true para o tipo de arquivo, que é um arquivo zip, ele vai sair para true. Isso aqui é para uma configuração futura nossa, ok? Que a gente vai utilizar se por acaso os arquivos não forem zipados ou forem fora do contexto de um archive, para entrar dentro da nossa ingestão junto com o banco de dados. O Google Drive ele precisa realizar o download desse arquivo para que o nó de compressão possa extraí-lo. Esse nó de compressão ele vai extrair num formato binário, ok? E um prefixo inserido nesse formato binário. Se a gente tiver mais de um arquivo dentro do archive, ele vai colocar uma numeração sequencial 0, 1, 2, 3, né? Iniciando sempre por 0. E a extração de arquivo vai ocorrer depois desse bloco aqui do Split Binary Data. Isso aqui é muito importante, porque através dessa pequena função aqui, a gente precisa iterar pelos itens que saem do bloco anterior, e essa iteração vai criar uma saída, um streaming binário para a extração de arquivos. Tá? Isso é muito importante e sempre nesse campo data, ok? E o aggregate ele vai justamente juntar todos esses dados numa única lista também no campo data, para que ele seja sumarizado através de uma concatenação, né? Através de um separador coma, vírgula, que é o que está dentro dos arquivos CSV. E, posteriormente, inseridos dentro da tabela chamada Documents, aqui que eu mostrei anteriormente para vocês, ó, essa tabelinha aqui, Documents, inserir todos esses dados no Supabase com batch size aqui de 200, que é bem razoável para um banco que é pequeno, gratuito aqui que a gente está utilizando, ok? E aí temos assim, um embed do Google Gemini, tá? Utilizando aqui o embed 001, bem simples, não é o melhor para o caso aqui, mas atende o nosso caso, o nosso projeto. Temos um default data loader aqui que ele vai ler esse tipo de JSON, que é a saída, né, dos dados concatenados, para trabalhar ele dentro dos metadados dentro do banco de dados, e vai inserir esses valores de file ID que vem para cá. Tá? E ele tem um text splitter aqui que justamente ele vai dividir em chunks. A gente colocou um chunk de 1000, né, para ficar mais razoável nas buscas, e fazer esse text splitter lá dentro a cada 1000 caracteres, ok? E nesse pedaço aqui de baixo é onde a gente vai interrogar através do Gemini modelo 2,5 Flash. A gente vai fazer vai interrogar o banco de dados que está aqui, ó, Supabase está aqui embaixo, conectado no Vector Story Tool, ó, aquela tabelinha de documentos. Ele vai utilizar uma função chamada Match Documents, que está criada dentro daquele contexto, dentro daquele esquema. E o Vector Store Tool é o que vai permitir que essa conexão seja feita com um limite também de 100. A gente não colocou muito, senão vai demorar mais de 5 minutos fazendo essa query.
E aqui o embedding, que tem que ser a mesma coisa que o embedding que foi colocado aqui em cima, tá? E aqui temos o Gemini Chat Model 3, que vai utilizar também o mesmo modelo 2.5 Flash, conectado no Vector Story Tool para fazer essa conexão, tá? Então vamos lá, vamos executar o workflow para ele poder inserir dentro dessa tabela aqui todos os dados, tá? Então o que a gente faz? A gente vai no editor de tabelas, ok? Eu tô aqui em Documents, ele tá vazio, ele tem que preencher mais ou menos 701 records aqui, ok? Vou executar e já trago de volta. Estou executando o workflow, ó, ele tá passando aqui, ok? O workflow executando de boa, ó, chegou no Supa Data Vector Store, ele vai começar a inserir. Se a gente clicar aqui no Refresh, ó, ele já colocou 701 records aqui dentro do banco, tá? Agora o próximo passo é a gente interrogar, utilizar esse chat message aqui e fazer algumas perguntas mais triviais do que a gente tem em relação aos dados que nós inserimos, que são notas fiscais, compras, processos de compra, cabeçalho, etc. Tá? E aqui a gente tem os dois, tanto os itens como cabeçalhos, tá? Todos eles aqui incluídos. Ah, uma coisa que eu não posso esquecer de falar. Dentro do agente aqui, a gente tem um System Prompt preparado para ele entender o que a gente precisa, tá? Então estou dizendo aqui, ó, eu coloquei ele em inglês porque ele é mais fácil para poder ser entendido, ele vai direto ao ponto nesse sentido, tá? No lado esquerdo tem a expressão e no lado direito ele vai me mostrar o que é esperado de acordo com a entrada do chat, porque esse parâmetro aqui, ele é a entrada do chat, ok? É uma variável, que tudo que é digitado no chat fica aqui. Então ele está dizendo aqui que você um assistente, é um assistente de dados, vai responder as perguntas abaixo usando os dados disponíveis nas notas fiscais. Aqui, ó, invoices são notas fiscais, mas a gente também fez questão de colocar em português, por uma questão mais fácil em termos de busca do banco de dados. Aí tem aqui a pergunta que vem do chat. E aí eu deixei aqui bem importante, bem maiúsculo para chamar a atenção do próprio modelo, para que ele entenda que isso aqui ele vai manter os valores numéricos do sistema monetário brasileiro, no formato que, senão, ele vai colocar ponto e o número decimal, o que não faz sentido na hora dele fazer os cálculos que a gente pode pedir. Então preste atenção aqui quando calcular números, verificar valores, máximos, mínimos e qualquer operação matemática que for aplicável no domínio aqui financeiro. E se não tiver dados, ele tem que responder, não encontrado. É isso aqui. Isso aqui é bem claro e bem explícito. E ele tem que responder na língua do português brasileiro, tá? E não esqueça, eu coloco aqui novamente, não esqueça de usar valores monetários bem formatados, como a moeda. Aqui nesse caso a moeda ela poderia ser BRL, mas aí eu forcei para que ele mostre sempre o R-cifrão, tá? Espaço, o número, e aí tem uma vírgula que ao invés de ponto ele vai usar a vírgula e a parte decimal com 2 dígitos, tá? É isso que está feito aqui no sistema de prompt. Então vamos executar aqui um teste rápido. E eu vou fazer a primeira pergunta para ele aqui, tá? E a primeira pergunta que a gente quer saber é a seguinte. Vamos lá. Quantas notas fiscais foram geradas em janeiro de 2024? Primeira pergunta. E aí ele vai demorar um pouquinho, mas ele respondeu e falou que não foi encontrado. Tem alguma coisa estranha. Deveria. Então vamos repetir a pergunta e vamos ver o que está acontecendo. A janela de contexto está em 100, tá? Então pode ser que isso seja um problema, ou às vezes o banco ele também trava ao responder. Por quê? Porque ele é uma instância gratuita, rodando na AWS, dentro de Virginia, e ele roda numa instância ARM com meio gigabyte de RAM. É bem pequenininho, né? Mal comparando aí, ele parece um Raspberry Pi. Então vamos lá, tá? Vamos esperar um pouquinho, aqui está rodando o tempo, ó, 28 segundos, 29, aguardemos. A princípio parece que agora vai funcionar, tá? Para depois a gente inserir uma próxima pergunta. Executando o nó. Tá, vou acelerar esse processo aqui para o vídeo ficar mais tranquilo. Já estamos aí a 1 minuto e 8, 9, 10.
e ele disse que não foi encontrado. Tem alguma coisa muito estranha aqui, tá? Vamos partir para uma segunda pergunta e depois a gente volta para ela, tá? Qual é o maior valor de nota fiscal registrada aqui? Vamos lá. Ele tem que mostrar, pelo menos numa operação de Max, aqui, ele tem que mostrar qual é o maior valor. Aqui é o seguinte, a gente tem que atentar que esse valor é razoável. Tá, deixa eu dar uma olhada aqui no chat history aqui, o que está acontecendo. Tá, a gente tem um chat history aqui. Por que ele não está achando? Deixa eu só fazer uma verificação. Eu tenho, ok, o prompt está aqui. Eu tenho o Vector Store Tool com um limite de 100, não deveria ser um problema, ok? Eu aumentei esse limite justamente para isso. Bacana, não tem nada mexido aqui. Então vamos mais uma vez aqui questionar ele. Né? E aqui, de acordo, à medida que eu faço essas perguntas, esse chat history ele vai incrementando aqui, tá? Ele coloca as perguntas aqui dentro, né? Olha lá, ele está dizendo que não foi encontrado, aqui é a resposta, tá vendo? E eu faço uma pergunta aqui, ó, qual é o maior valor da nota? Tá vendo? Ele aparece aqui. Agora ele respondeu aqui, ó, 330 mil, tá? Como eu falei, não é perfeito, mas ele está funcionando. Provavelmente a primeira pergunta ele deve responder também. Vamos lá. Novamente, quantas notas fiscais foram geradas e criadas em janeiro de 2024? Né? Novamente aqui foi mais uma pergunta, ele disse que não foi encontrado. Ok, vamos esperar mais um pouco, ele vai varrendo lá o banco, daqui a pouco ele se encontra. Vamos fazer uma outra pergunta aqui. Quais são os 3 fornecedores que aparecem com mais frequência nas notas? Tá? Então ele vai fazer uma varredura, né? Temos os fornecedores. Ele tem que dar pelo menos 3 nomes de fornecedores aqui. Tá? Tá aqui a pergunta, o chat input. E aqui é bem interessante. Se eu abrir aqui, ó, no Vector Store Tool, depois eu mostro para vocês. Engraçado, ele está mostrando que não foi encontrado. Isso aqui não está muito correto, tá? Eu vou acabar mexendo na janela de contexto dele para ele fazer uma varredura melhor. Vamos lá, aguardando aqui. Vamos esperando. 27 segundos. Ok, ó, ele respondeu, ó. Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, 10 vezes. Editora FTD 2 vezes, né? Ele mostrou aqui quais são os fornecedores que aparecem com mais frequência. Tá, ele com o reasoning dele aqui, ele entendeu que com mais frequência é pelo menos 2 vezes, ou seja, não é uma vez só. Então apareceu dentro daquele conjunto esses fornecedores aqui, 5 fornecedores na lista. Bem legal, né? E aí vamos lá. Qual é a data da nota fiscal mais recente cadastrada? Vamos lá. Aí eu vou colocar aqui essa pergunta e vamos esperar esta saída. E aqui é bem interessante aqui no N8N que a gente tem os logs, ou seja, o que ele está fazendo em relação aos nós onde ele está passando, né? E aí você pode ver aqui, ó, você pode clicar aqui em cada um deles e você vê, ó, né? A memória aqui, ó, de chat, as perguntas que eu estou fazendo tá na memória, que legal, né? Vector Store Tool, Supabase, Vector, aqui ele já mostra a parte mais de paginação, tá? Quando eu faço a pergunta, mas vamos ver a saída dele aqui. Ó, a nota fiscal mais recente cadastrada tem emissão de 31 de janeiro de 2024 às 10h59 da manhã. Maravilha. E tem mais uma pergunta aqui, ó. Existe alguma nota fiscal no dia 1º de janeiro? Não tem lá, tá? E ele tem que falar que não tem. Né? Então, esperemos. E foi aquela justamente dentro daquele prompt, explicitamente, se ele não achar nada, ele tem que falar que não tem. E aqui é bem legal, que ó, no vector aqui do Supabase, ele está fazendo a busca, tá vendo? Ele vai passando esse aqui, ó. E aí, claro, ele utiliza os embeddings, confirmado, não anota as notas fiscais. Legal, ó, no contexto fornecido. Ok, perfeito. Ele falou que não tem, é isso que nós esperávamos. Vamos voltar para aquela primeira pergunta? Vamos ver se ela vai funcionar agora? Ele já varreu tanto o banco aqui. E, novamente, quantas notas fiscais foram geradas em janeiro de 2024? Agora é o mês todo de janeiro, né? Então, esperando aqui, novamente, ele está indo dentro do Vector Store Tool, fazendo a busca, né, utilizando os embeds para fazer a comparação por semelhança, ou seja, o mais próximo. Né? A ideia aqui do vetor é o seguinte, os vetores, eles precisam estar mais próximo possível para se tornarem semelhantes dentro de um contexto desse hipervolume, né, de dados que tem dentro
dos vetores, tá? Os vetores são muito grandes, Ó, legal, ó, 95 notas aqui, agora a gente conseguiu, né? Então é basicamente isso que nós temos aqui, né? Ele realmente ele funciona. Obviamente a gente precisa fazer um prompt engineering talvez mais elaborado. Ó, aqui ele mostra a última entrada que eu fiz, tá vendo aqui do outro lado. E também a gente tem que trabalhar dentro desses limites da janela de contexto que a gente tem aqui. Claro, se eu colocar o limite do banco inteiro, ele vai demorar em torno de 5, 10 minutos pelo tamanho de dados que a gente tem aqui para fazer uma query, e não é a melhor prática para se fazer. Existem outras técnicas que a gente vai estar explorando ao longo do curso aqui para melhorar essa busca. Valeu, gente, até mais, e é só isso. Obrigado.